Olá! Cá estamos, na nossa quarta conversa-entrevista do blog Velhos São os Trapos, esta correspondente ao mês de abril de 2020. Desta vez resolvemos fazer a conversa-entrevista no ateliê de trabalho do nosso convidado, de hoje, João Filipe Bugalho. João Filipe Bugalho é engenheiro civil-condutor, nascido em Lisboa, mas convertido em alentejano, mais propriamente de Castelo de Vide. Para além desta licenciatura que o destino lhe quis dar, mais o destino do que a vontade própria, segundo creio, João Bugalho dedicou-se muito cedo à ornitologia e à caça. Consagrou a sua vida profissional à gestão de recursos bravios e conservação da natureza. Foi diretor dos serviços de caça e participou na então nova Lei da Caça. Foi durante 25 anos professor de cinegética e conservação da natureza no Instituto Superior de Agronomia. É cientista do fogo e dos incêndios florestais. Uma vida profissional ligada aos temas globais da natureza, com cursos, participações e vastas colaborações, tanto a nível nacional como internacional. Pois é. Mas João Bugalho não é só isto. É artista, é homem de arte e de cultura, dedicando-se muito à pintura, à música, à poesia, à escrita, as outras paixões com as quais acaba por preencher a sua felicidade. Tem, claro, a marca d'água de ser filho de poeta, Francisco Bugalho, que enalteceu a magia do campo e da natureza, e irmão de um também celebrado poeta, também Francisco Bugalho, mas com o pseudónimo literário de Cristóvão Pavia. Nutre por este seu irmão, falecido em 1968, com 35 anos de idade, uma pungente admiração que se lhe reconhece nas palavras que diz e nas obras que executa. Das mais de 40 exposições de pintura que já realizou, a que talvez lhe tenha dado mais prazer e memória pessoal foi a realizada em 2009 no Museu Brasileiro de Escultura em São Paulo, no Brasil, em que juntou poemas do seu irmão a quadros da sua autoria, alusivos, cada um deles, ao tema específico de cada poema. É difícil falar mais, de forma sucinta, sobre João Bugalho. Resta-nos conversar com ele. Mas antes disso, tenho a ousadia de vos dizer um pequeno poema, incluído no único livro publicado sobre Cristóvão Pavia, Poesias, poema que o nosso convidado não iria, de certo, hoje dizer, e que tem o nome de A Nossa Senhora. Voltarei à penumbra fresca da igreja, ancestral, silenciosíssima e vazia, aonde está pousado o teu altar. Doce Mãe Maria, e ajoelhar-me-ei, e fecharei os olhos sem pensar, que a minha oração nada mais seja, basta descansar. Muito obrigado. Vamos então conversar com João Bugalho. Vamos começar por perguntas. Infalivelmente não podia deixar de lhe fazer esta pergunta. A primeira, nascido em Lisboa e transportado para Castelo de Vide, onde passou a sua infância e meninice. Fale-nos dessa fase da sua vida. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade desta entrevista e o extensíssimo currículo que apresentou, que é bem mais extenso do que a minha obra e o meu mérito. Sim, Castelo de Vide, porque parte da minha família era de Castelo de Vide, uma parte do lado da minha mãe, outra parte do lado do meu pai. Toda a minha família sempre foi muito presa à terra, onde ficámos ligados a casas que tínhamos, a quintas que tínhamos. Como sabem, é uma região muito bonita, o que ajuda também a aprendermos lá. É no Alentejo uma zona privilegiada, porque tem um verão mais ameno, e portanto passei a minha meninice lá. Porquê? Porque o meu pai morreu quando eu tinha 6 anos. Meu pai, já disse, era poeta, mas era jurista, embora o seu grande sonho fosse a agricultura. E portanto tinha uma exploração agrícola que a minha mãe acompanhou com grande entusiasmo, mas uma vez que ele morreu cedo, ela ficou viúva com 38 anos e resolveu continuar o sonho do meu pai. Os meus irmãos já estudavam fora, porque naquela altura não podiam estar lá. Fui eu que fiquei com ela até aos meus 11 anos. A partir dessa altura também tive que sair. Portanto, passei a minha infância
com a minha mãe em Castelo Vido. Acredito que hoje seria uma pessoa diferente se o meu pai tivesse vivido uma vida mais longa. Seria certamente cavaleiro, porque o meu pai passava parte da sua vida a cavalo, ou a cavalo, ou no trem, a adestrar cavalos para puxarem, não sei o quê. São coisas, das poucas coisas que me recordo da minha meninice, que o meu pai eram muitas cenas com os cavalos. Mas a minha mãe resolveu continuar o sonho do meu pai. Então fez uma coisa que ainda hoje não é frequente, mas naquela altura era raríssima, foi ficar mulher só, com 38 anos, a tomar conta de uma exploração agrícola. E era uma pessoa muito inteligente, muito diligente, que foi simultaneamente uma enormíssima dona de casa, uma organização fantástica, mas ao mesmo tempo uma excelente gestora de uma exploração agrícola. Era muito engraçado porque eu ia com ela aos leilões de lã a Porto Alegre, onde as lãs eram classificadas, e a minha mãe ficava sempre em primeiro lugar. Ela conseguiu, com um trabalho fantástico de seleção das ovelhas, conseguiu que a nossa lã fosse a melhor lã do distrito de Porto Alegre. E era muito interessante ver, porque os proprietários eram todos homens. Claro. E Castelo Vido é já uma terra de pequenas explorações, enquanto depois, quando se vai para Porto Alegre e mais para sul, as propriedades são maiores, grandes senhores, o seu chapéu amazantino, vinham cumprimentar a minha mãe para ela dizer o primeiro prémio, mas vinham sempre com umas caras um bocadinho... Caras alentejeiras. E por isso eu, desde muito pequeno, fiquei ligado a Castelo Vido. Sempre gostei muito do campo e isso ajudou-me ainda a incentivar mais esse gosto. Quando cheguei aos 11 anos, tive que vir para Lisboa. Minha mãe não quis que eu viesse como os meus irmãos para a casa dos meus avós. O meu avô, que foi diretor do Hospital de Júlio de Matos, avô materno, foi o diretor do Hospital de Júlio de Matos, aliás, obra que se fez graças a ele, que era professor de medicina, era membro da Academia das Ciências, etc. Mas era um homem com uma personalidade muito forte e, de certo modo, dominava um bocadinho quem o rodeava. A minha mãe percebeu que os meus irmãos estavam um bocadinho dominados pela personalidade do meu avô e resolveu mandar-me para um colégio interno e eu fui para o Monte Estoril, onde tive 5 ou 6 anos, com uma certa independência e vinha só à casa dos meus avós. E, portanto, o meu contacto com Lisboa era ou só nas férias ou só nos fins de semana. Fins de semana esses, durante os quais tive contactos muito interessantes com o meu avô, com o qual aprendi muita coisa e que influenciou o meu futuro, porque eu dizia-lhe sempre que queria ser pintor ou arquiteto, o que ele nunca me disse nada. Prudentemente. Mas, até porque ele sabia que era um bocadinho rebelde, eu dos meus irmãos era talvez o mais rebelde. Mas ele foi lá matutando, congeminando umas ideias, e quando eu vinha aos fins de semana a Lisboa, ele estava ao microscópio, ele tinha um laboratório em casa, nós vivíamos em Alcântara, e ele tinha um laboratório em casa, e todos os dias, durante a sua vida profissional, quando saía de casa já ia com 2 horas de laboratório. Eu estava habituado a vê-lo no laboratório, com o seu microscópio, um Zeiss muito bonito, que neste momento está na posse da minha filha, daqueles Zeiss antigos, e quando vinha do colégio, ele estava ao microscópio, eu não estranhava, mas uma coisa que só mais tarde é que eu percebi. Olha, não queres ver o que está aqui? E eu ia espreitar. Olha que bonito que isto é. Acho que lhe contei há dias que um dia apanhou uma pulga e cortou a pulga no micrófono. E os cortes sucessivos da pulga, vistos no microscópio, são uma coisa lindíssima. São umas linhas, parecem desenhos japoneses. E ele dizia-me, não queres desenhar? Eu punha aquele espelho no microscópio e eu desenhava e tal. Depois aquilo era só preto e branco, mas ele depois também tem cores, punha os corantes e não sei o quê. E quando chegou a altura de eu escolher a linha para arquitetura ou para ciências, escolhi para ciências. Isso leva-nos à segunda pergunta que eu tinha aqui preparada para lhe fazer. É exatamente o seu envolvimento com a natureza, com o campo, com a agricultura, definiram o seu futuro profissional. Foi assim. Sim, e é curioso que, olhando para trás, isso vem de cedo. Porque com os meus 6 anos, quando meu pai morreu, contactei muito com um homem que era um homem fantástico. O Tiângelo, que era o pastor lá de casa. Quando eu comecei a conversar com ele, ele dizia que tinha 90 anos. Morreu quando eu tinha 22 ou 23, continuava a dizer que tinha 90 anos. Portanto, tinha-lhe perdido o conta. Era a pessoa mais simples, mais despida de tudo o que é excessivo que eu alguma vez conheci. Era um pobre por natureza, mas era feliz como tal. Apanhava canas,
fazia com ferro em brasa, fazia uns buraquinhos onde ele sabia, fazia umas flotas nas quais tocava uma música engraçadíssima, e tinha um costo de cortiça onde ele comia de um lado e a cadela dele, que era uma serra de Aires, comia do outro, comia os dois a meio. E o Tiago, eu desde miúdo comecei com uma fisga a tentar caçar uns pássaros, depois mais tarde com uma pressão de ar, e quando caçava um pássaro levava ao Tiago e ele explicava-me que este é macho, aquela é fêmea, porque este tem uma pena assim, aquele tem uma pena assado. Passava horas ao pé dele em que ele me dizia: olha ali as ovelhas, aquela ovelha está a ver, ela gosta daquela erva, a outra que está ao lado parece igual, mas não é, ela só come aquela, não come a outra. Aquele conhecimento que as pessoas do campo têm e que nós, à medida que nos vamos civilizando, vamos perdendo, vamos adquirindo outros conhecimentos, mas esses mais íntimos, mais espontâneos, mais naturais, a gente vai perdendo. E, portanto, comecei com ele a aprender ornitologia, que mantive. E quando, como dizia há pouco, o meu avô morre a seguir à minha escolha de ir para ciências, eu digo: para a medicina não vou. Julgo que a minha mãe nunca soube isso. Vou ajudar a minha mãe. A melhor maneira de ajudar a minha mãe é ir para a agronomia, porque ela está lá na exploração agrícola sozinha. Fui para a agronomia. E tinha jurado a mim mesmo que nunca iria para a silvicultura, porque um irmão da minha mãe, silvicultor, engenheiro Francisco Flores, foi o primeiro português a escrever sobre proteção da natureza, mas era um homem que gostava mais da boa vida do que propriamente do trabalho. E era tido em casa como pouco trabalhador. E eu associei a isso a silvicultura. Eu para a silvicultura não vou, porque aquilo não serve para nada. Só que cheguei à agronomia e o professor Beta Neves, que é um pioneiro da conservação da natureza em Portugal, descobriu que eu era sobrinho do Flores. E então andava sempre atrás de mim, que eu tinha que ir para a silvicultura. Eu fugia dele. Mas a vida tem destas coisas. Em 1962 foi um ano de greves. Nós andámos na greve até quase ao fim do ano. No fim do ano, alguns senhores da política, agora que são muito avançados, foram os fura-greves da altura. Alguns estão aí em lugares de destaque. E de repente a gente vê-se perante os exames. Fui apanhado de surpresa, nunca tinha chumbado na minha vida. Não era um aluno excepcional, mas era um aluno de 15, 16. E nessa altura, em agronomia, se chumbasse 2 anos, perdia-se o ano. E eu chumbei em 2 cadeiras. Não vou contar a história, que também era engraçada, mas chumbei em 2 cadeiras, perdi o ano. E digo: não vou ficar o ano inteiro só com 2 cadeiras. Para já, disse: João, tenho vergonha, a tua mãe a trabalhar para tu estudar e tu andas aqui a fazer greves. Não. Comecei a trabalhar. Empreguei-me, passado pouco tempo, tive um outro tempo de trabalho, mas passado pouco tempo consegui trabalho nos serviços florestais. Comecei logo a trabalhar numa coisa muito próxima da profissão, mas ao mesmo tempo, para não ficar um ano inteiro só com 2 cadeiras, aproveitei naquela altura, quando chegava ao 3º ano de agronomia, podia ir para a agronomia ou para a silvicultura, e aproveitei, já tinha as cadeiras de agronomia, fui fazer as cadeiras de silvicultura para completar o ano. Saí com o professor Beta Neves no Carnaval, ele fazia sempre uma excursão no Carnaval, dei uma volta pelo país, onde vi coisas diretas de silvicultura, vi cortar pinheiros com mais de 1 metro de diâmetro na Marinha Grande, na famosa Marinha Grande, pérola da nossa coroa florestal, que no ano passado ardeu indecentemente e fala-se pouco disso. Depois fiz pesca elétrica em Vila do Conde, fui ao Gerês, que ainda não era parque na altura, mas que já se previa que era um sítio interessante para se fazer um parque. Acabei na Serra da Estrela, onde ficámos isolados por um nevão e onde o professor Azevedo Gomes, que era um professor fantástico, foi ter connosco, onde passámos 2 dias isolados a passear na serra com o professor Azevedo Gomes. Quando voltei para Lisboa, ia decidir para a silvicultura. Portanto, a vida é feita assim. E como comecei a trabalhar nos serviços florestais, até houve cadeiras que tenho alguma pena de não ter estudado mais, porque comecei a orientar-me muito para as cadeiras que me interessavam para a minha atividade. E não havia ninguém na altura, como havia lá fora, sobretudo na América, mas também em Inglaterra, não havia ninguém a trabalhar a sério na ciência da gestão dos recursos bravios. Quando se falava de caça em Portugal, era dar tiro nas caças de caça, não era gerir o bravio. Isso faz-me lembrar, e transporta-nos para a terceira pergunta que eu tinha aqui preparada para lhe fazer. O professor não o interrompe para fazer perguntas, vai para aqui fora e eu não tenho perguntas para lhe fazer, mas eu vou fazer a terceira. Ora bem, a ornitologia, caça, recursos bravios, durante 25 anos, professor de cinegética e conservação da natureza. Se não se importa, fale-nos dessas especialidades, mas sobretudo
da sua especialização em matéria de incêndios e artes de fogo, tema tão em moda atualmente. Como acha que ele tem sido tratado nos últimos tempos? Isso é um assunto que vem mais tarde. Como eu dizia há pouco, sempre me entusiasmei muito pela gestão do Brasil. Se calhar o facto de eu estar ligado à agricultura desde novo era importante, porque as pessoas acham natural que o agricultor saiba tratar de ovelhas, saiba tratar de vacas, saiba tratar de galinhas, mas já não se apercebem da importância que tem saber tratar de perdizes ou saber tratar de veados, que exigem cuidados porventura mais difíceis, porque enquanto que uns são confinados, os outros andam em liberdade. Portanto, entusiasmei-me muito por essa área, que estava muito desenvolvida nos Estados Unidos, ainda está, e também em Inglaterra, e comecei a contactar com muitos estrangeiros. Quando acabei o curso, fui fazer, naquela altura, para se tirar o curso de avicultura, era preciso fazer uma tese. A minha tese hoje, se calhar, dava para fazer um doutoramento. Demorou 3 anos a fazer, era assim uma coisa grossa e tal. Fui fazer uma tese sobre recenseamento de aves, para a Inglaterra. Contactei com muitos amigos ingleses. Por causa da ornitologia, contactei com muitos fotógrafos de aves, que começaram a vir para Portugal. Portugal é um país muito interessante desse ponto de vista, porque estamos numa zona de transição de vários biótopos e de uma zona de migrações e, portanto, é muito rica do ponto de vista ornitológico. Contactei muito com esses ingleses e, com isso, melhorei o meu inglês. Como disse antes, estava a trabalhar nos serviços florestais. E houve um colega meu, o engenheiro Agrifa Mendes, que veio da América do Sul, onde tinha sido diretor dos serviços da FAO, e que lhe passou para a cabeça criar o Parque Nacional da Serra do Gerês, de onde a família era. O parque foi criado em 1970, que foi o primeiro ano europeu de conservação da natureza. Nesse ano, eu já fazia parte da direção da Liga para a Proteção da Natureza, com o professor Betanel. Fizemos a campanha dos 100 sócios. Imagino, na altura, não havia sequer 100 pessoas interessadas pela conservação da natureza. Fizemos a campanha dos 100 sócios porque achávamos que era uma vergonha ir às reuniões internacionais e não ter 100 sócios. E não ter sócios, não ter 100 sócios. Portanto, fiz a campanha, com muito orgulho, a campanha dos 100 sócios em 1970, ano da criação do parque. O engenheiro Agrifa, embora tendo trabalhado na FAO, tinha um inglês pobre. E quando vinha aos serviços florestais, via-me a estudar ornitologia, chamava meu cientistazinho, e quando criou o parque e recebia algum estrangeiro, telefonava para o meu diretor e dizia: pá, manda-me lá aí o meu cientistazinho para ele me servir de intérprete. E lá ia eu servir de intérprete. Um dia estava na Serra do Gerês, final de uma tarde de setembro linda, com ainda hoje grande amigo meu, hoje com 95 anos, foi diretor do Departamento de Ecologia da Universidade de Fairbanks durante muito tempo, David Klein. Estávamos os dois a conversar e estávamos a ver os pastores e o gado a pastar e não sei o quê. Havia uma zona queimada e eu disse: oh David, é uma pena eles queimarem tanto, não é? Ele disse: tanto? Mas tu achas que se eles queimassem demais sobreviviam? Pum! E para mim foi E depois ele disse: sabes, eu também fui educado segundo esses princípios, que o fogo era uma coisa má. Mas o fogo não é tão mau como a gente pensa. Tens que conhecer um amigo meu, que é o grande especialista da ecologia do fogo. Foi ele que forjou o nome e deu origem à ciência que hoje se desenvolve nos Estados Unidos, da ecologia do fogo. Tens que o conhecer. Passado pouco tempo, recebi um telegrama de um senhor chamado Edwin Komarek, que é seguramente o homem mais inteligente com quem alguma vez contactei. Era uma pessoa absolutamente brilhante. Aliás, com uma particularidade, a gente perguntava que idade é que você tem, ele dizia 140 anos, porque era ele e a mulher. A Betty Komarek, que era também uma pessoa muito inteligente, uma botânica, e o Komarek mandou-me um telegrama a dizer que ia passar por Lisboa, vinha da Índia, ia passar por Lisboa e queria visitar comigo algumas zonas de Portugal. Fui ter com ele ao Hotel Ritz e ele disse-me: os meus planos estão alterados. Olha, estava assim um vulto em cima da cama. Minha mulher veio com uma pneumonia da Índia, vamos amanhã para os Estados Unidos. Ela estava tapada de cobertor, falávamos baixinho. Disse: mas hoje aluguei um táxi, fui a Mérida. Eu olhei para ele, eram 2 da tarde. Fui a Mérida e vi isto e vi aquilo e vi aquilo outro. O que é que tu achas? Não sei de quê.
E o homem falava com uma cadência. Eu, como estou a falar ao pé dele, sou de uma lentidão alentejana. Estás, Polifário. Eu comecei a olhar para ele, um pouco desconfiado. E este tipo, ou é um gênio, ou é um charlatão de feira. Saí com ele, fui para lhe mostrar um pouco de Lisboa, subi ao Castelo de São Jorge, desci ao Rio, e quando passei para Torres de Belém, stop, fotografias. E eu pensei, os americanos não podem ver uma ruína com mais de 100 anos. Isso é tanta fotografia. É verdade, isto está ligado ao princípio da minha carreira. Princípio da carreira. Pois é que eu, como tu, fui ensinado e que o fogo era uma coisa má. E entendi porque o fogo era, pensei que o fogo era um elemento na Terra anterior a toda a vida. Portanto, se a vida se desenvolveu na Terra, de alguma forma os seres vivos tiveram que se adaptar ao fogo. E comecei a estudar o fogo. Olha, para já, no mundo, se olhares para o globo, poucas são as zonas que não sejam ecossistemas de fogo. Mas Portugal, então, o Mediterrâneo. E como tinha receio do mal que o fogo podia fazer aos seres vivos, comecei a colher amostras de terra. E nessas amostras vinham imensas minhocas. Não percebo nada de minhocas. Comecei a mandar para um especialista, meu colega, meu amigo, da Universidade de qualquer coisa, nos Estados Unidos, que passado tempos me dizia: deves ter feito uma viagem fantástica à Índia. À Índia? Não saí da Geórgia. Não, é impossível. Mandaste-me 40 espécies diferentes de minhocas. Só 2 é que são as americanas. As outras 38 são todas da Índia. Eu disse, não pode ser, olha, vem cá ver. E ele veio ver e, de facto, eram minhocas de espécies indianas. Como é que isto foi? Foram os jesuítas que, quer nas naus portuguesas, quer nas naus espanholas, aliás, tinham o costume de passar de umas naus para as outras, para não se manterem muito com as mesmas tripulações, e que estavam incumbidos de fazer o levantamento de tudo o que havia por esse mundo fora e traziam elementos da flora sempre que possível. Quando podiam trazer, traziam sementes, mas havia plantas que só podiam vir em vasos. E nos vasos vinham as minhocas, engraçado. O que deu ao Comareca a ideia de fazer a carta de ocupação dos Estados Unidos pelos imigrantes, porque estudou as espécies de minhocas exóticas que estavam do mapa dos Estados Unidos, o que deu origem. Este foi da Irlanda, aquele veio de Espanha, outro veio não sei de onde. Tive um convívio com o Comareca durante muitos anos, comecei-me a entusiasmar e a estudar a questão do fogo. Na altura, em Portugal, o fogo era considerado como uma coisa demoníaca, há sempre uma imagem associada ao fogo negativa. Nós esquecemos de toda a faceta positiva do fogo, sem o qual provavelmente nós não estaríamos aqui hoje, porque foi fundamental para os nossos antepassados terem aprendido a começar a fazer fogo. O Comareca visitou Portugal dessa vez comigo. Olha, desse dia chegámos a Sintra, tinha havido um incêndio em Sintra, e eu comecei a ir lá para o centro do incêndio. E ele disse, mas para onde é que me levas? Eu não quero ver o incêndio, mas eu não quero ir, quero ir para a borda. Quero ir para a borda porquê? Sobretudo quero ir para um sítio onde, se possível, o fogo tenha parado por si. Porque quando nós estamos na borda, apanhamos o gradiente, apanhamos o que não ardeu, o que começou a arder pouquinho até o que ardeu muito. Estás-me a levar lá para o meio, lá no meio não aprendo nada. Onde eu aprendo é aqui na borda. Ele dizia como muitas vezes e ele era um grande apreciador da ciência e criou a Tall Timber Research Station, que ainda hoje é uma estação muito considerada da ecologia do fogo. Ele dizia, sabes, os cientistas às vezes complicam. Essa coisa, muitas parcelas de ensaio, muita coisa... Eu não, eu tiro fotografias e ponho lá uma estaca com a data, depois volto lá e tiro outra fotografia. E a sucessão das fotografias às vezes diz-me mais que muitas parcelas de ensaio. E, sobretudo, temos que procurar na natureza onde é que estão as parcelas que nos podem servir para nós tirarmos as nossas conclusões. Era um homem absolutamente fora de série, entusiasmei-me muito com essa matéria, que em Portugal continua a ser maltratada, já não tão mal como isso. É curioso que houve vários colegas meus, alguns nessa altura alunos universitários que o ouviram. O professor Francisco Rego era nessa altura aluno da Universidade de Trás-os-Montes, ouviu, ficou tão entusiasmado, foi logo para os Estados Unidos estudar a ecologia do fogo. Há uma série de professores de Vila Real hoje professores que na altura também o ouviram e também começaram. Outros foram já alunos do Chico Rego. Em Lisboa, o Zé Miguel Cardoso Pereira ouviu uma conversa do Comareca
resolveu ir para os Estados Unidos. Portanto, hoje temos em Portugal um conjunto de cientistas com bastante bom conhecimento nessas áreas. Todos eles trabalham lá fora. O Zé Miguel hoje é considerado um especialista de nível mundial. Ele é consultor na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá. Todos eles são... É interessante saber-se isso realmente, porque o fogo é realmente uma coisa má para o público em geral, não é? E é preciso que se diga isso, transmitir ao público. Transmitir isso. Eu neste momento estou envolvido, espero que consiga levar por diante, na criação de um programa para crianças. Eu acho que hoje em dia já não vale muito a pena perder tempo com adultos. O ditado diz que os burros velhos não aprendem línguas, e é um bocadinho verdade. Enquanto que aquela frase parece uma frase feita, de que as crianças de hoje são os homens da manhã, desde que tenho netos já percebi que não é nada uma frase feita. E estou a ver se consigo levar por diante um projeto para crianças com o professor José Miguel Cardoso Pereira. Consiste em que eles sejam ensinados pelos professores a identificar riscos de incêndio. Há aqui já uma vantagem. É preciso primeiro ensinar os professores. Portanto, ensinar umas dezenas de professores já tem um efeito multiplicativo muito interessante. Esses professores vão ensinar os alunos. E quando os alunos encontrarem uma zona que consideram, segundo parâmetros que vão receber do Instituto de Agronomia, zonas de risco de incêndio, devem tirar uma fotografia com o telemóvel. Mandam uma fotografia para o departamento do professor Cardoso Pereira. Como da fotografia vêm as coordenadas, ele pode ver no mapa de risco de incêndio nacional se aquela zona corresponde a que zona de risco. E, em função disso, enviar para a escola as recomendações que devem ser tomadas. Para as crianças pegarem nessas recomendações, irão aos bombeiros lá da terra, ao Presidente da Câmara, ao avô, ao tio, à junta de freguesia, projeto interessante, ao café, e darem esses conselhos. Ora bem, eu quis pôr este programa de pé em 2017, a seguir aos grandes incêndios. Houve um membro do governo que disse que o projeto era muito interessante, que queria fazer, mas ao fim de 3 anos disse que afinal não era possível. Eu estou a ver desta vez se consigo isso por outras vias. Perderam-se 3 anos, mas fui dizendo a responsáveis sucessivos que um projeto destes custa muito menos que um carro de bombeiros. Só que um projeto destes é preventivo. E um carro de bombeiros é a última coisa que a gente deve usar. Não vamos poder dispensar os carros de bombeiros. Mas quanto menos precisarmos deles, melhor. E quanto mais as crianças estiverem preparadas para reconhecer como é que se pode usar e como é que não se pode usar o fogo. Como é que é bom usá-lo, a partir de quando é que começa a ser perigoso usá-lo. Quando as crianças começarem sob essas precauções que eles transmitem ao pai, ao avô, ao irmão, isso tem um efeito multiplicador que dura anos. Gerações. Dura muito mais que os serviços possam prestar um bom carro de bombeiro. Mas isto é uma lição sobre, como vimos, uma lição sobre incêndio e faz-nos falta a todos. Fico com os cabelos em pé no verão, porque em Portugal só se fala de incêndios no verão. No verão, pois. Que é a pior altura para falar de incêndios, porque naturalmente os incêndios arrastam situações de emotividade muito fortes. E há pessoas que ficam em situações desgraçadas. É a pior altura para se pensar nessas coisas a sério. O Tiago Oliveira, que agora está à frente da Comissão dos Incêndios, tem uma tese de doutoramento na qual tem um gráfico muito interessante, que é a publicação do número de decretos correlacionada com o número de incêndios de cada ano. É impressionante, porque os anos em que há muitos incêndios... Há os decretos. Os decretos aumentam. Com essa ideia que muita gente tem, que os decretos é que vão resolver o problema. Não é o que vai resolver o problema, vai ser a prevenção e a educação das pessoas. Muito bem, isto é uma lição que dava, como se diz, utilizando termos de agricultura, dava para peras. Mas, enfim, não vamos prolongar muito, caso contrário, não sairíamos daqui hoje e eu ia passar para as outras suas paixões. Essas já percebemos que são paixões importantíssimas e profissionais. Não quer dizer que as outras não sejam profissionais, mas vamos falar das outras paixões. A pintura, a escrita, a poesia e a música têm sido o lado vivre dos últimos anos. Fala-nos lá dessas paixões. Eu gostava que as minhas paixões fossem tantas como as que enumerou. Eu gosto de música desde criança. Como disse no princípio, tive a sorte de ter um irmão 9 anos mais velho que eu, que era uma pessoa do outro mundo, era uma pessoa de facto com qualidades fantásticas. De que já falaremos a seguir, não é? Entre elas, a cultura
e que me habituou desde pequenino a ouvir música, com um gramofone daqueles que se dava corda e tal, mas ouvi música da mulher desde muito pequeno. Fiquei até com uma deficiência. A minha mulher gosta muito de música ligeira e eu sou muito ignorante na música ligeira. Não é por snobismo, é porque me habituei a ouvir a outra. E como a vida é curta, não dá tempo para tudo. Mas eu gostava de tocar um instrumento. Estudei em tempos guitarra clássica, mas não andei para a frente, por vários motivos, nomeadamente por motivos profissionais e se calhar por falta de capacidade. É verdade que gosto muito de música, mas sei muito menos do que aquilo que gostava de saber. Literatura. Tenho estado envolvido na literatura, mas não escrevo. De facto, não sei se o meu pai e o meu irmão não fossem escritores, eu não escreveria. Acho que o facto de ser irmão ou filho de escritores conhecidos, a juntar à minha possível falta de talento, mas criei uma certa inibição. No entanto, tenho uma grande admiração pela literatura, devia ter lido muito mais do que aquilo que li. Acompanhei sempre muito perto a obra do meu pai e a obra do meu irmão. O meu pai fez parte do movimento presencista. A Presença foi uma revista importantíssima na primeira metade do século XX, hoje pouco conhecida das pessoas, é verdade, pouco divulgada. Depois até provavelmente por um certo contraponto com o movimento neorrealista, que teve outro apoio político que a Presença não teve, a Presença passou um pouco a esquecimento. Tenho feito um esforço para que a Presença volte à liça, que é uma forma de renovar, dar de novo a conhecer o nome do meu pai, mas não só. O meu pai era muito amigo de Zé Régio, era talvez o amigo mais próximo do grupo da Presença, era bastante amigo do Branquinho da Fonseca, que foi conservador do Registro Civil em Marvão. E, portanto, um em Castelvide, um em Porto Alegre, outro em Marvão, juntamente com uma amiga minha que se entusiasmou com a vida do Branquinho da Fonseca, criámos o que chamamos o ciclo da Presença no Alto Alentejo, que vai este ano para a terceira edição, e tencionamos manter o ciclo da Presença viva no Alto Alentejo. Será uma forma de, inspirados num movimento literário importantíssimo, é pena não se poder replicar a Presença, porque é de uma riqueza enorme de conteúdo. Fala-se muito na literatura, mas é importante. Foi a Presença que tornou famosos os Homens do Orfeu. Provavelmente o Pessoa e o Sá Carneiro não seriam tão conhecidos hoje porque foi a Presença que os tornou públicos. Grandes partes das publicações do Pessoa apareceram pela primeira vez na Presença. As pessoas ainda diziam mal e criticavam a Presença, já o Zé Régio defendia na Presença e publicava os seus trabalhos. Mas, para além da literatura, e dentro da literatura, com uma grande importância para a poesia, o ensaio, sobretudo por parte do Zé Régio e João Gaspar Simões, é importantíssimo. Mas a música, o Fernando Lopes Graça, a própria estética da Presença, ela própria muito inovadora, mas deu cobertura ao Almada, ao Ventura Porfírio, a tantos outros. Portanto, é um movimento riquíssimo daquela época. O que é que nós pretendemos fazer? Foi um movimento importantíssimo, feito por gente que tinha entre os 23 e os 30 anos. A maior parte deles tinham menos de 27. Portanto, apresentar isto como exemplo às gerações de hoje, vocês desta idade podem fazer o mesmo, pode tempo de hoje. E isso tem-me entusiasmado, portanto, o meu envolvimento com a literatura é só esse. Na pintura já é diferente, como lhe disse, eu em criança dizia que queria ser pintor, não fui, há quem diga que eu desenhava razoavelmente bem, fui sempre fazendo uns desenhos. Houve uma altura em que apareceram as primeiras canestas de feltro e eu enchi blocos de desenhos que estão aí espalhados, que sou muito desarrumado com as minhas coisas, mas há uns 20 e tal anos, um dia, por mero acaso, uma amiga minha, escritora, disse-me que tinha parado com a escrita, estava a pintar. Não sabia que ela alguma vez tinha pintado na vida, ela faleceu agora há 2 ou 3 anos. Perguntei-lhe que ela pintava, ela disse com acrílicos, que é uma coisa que eu nunca tinha usado. Disse, posso experimentar. Fui experimentar e houve um bichinho velho que começou a mexer cá dentro. Passado pouco tempo, também por várias peripécias engraçadas, recomecei a pintar, danado, porque me saía tudo como eu não queria. Não sei se fiz bem, se fiz mal, mas sou capaz de ter feito bem.
matriculei-me durante um tempo dos cursos noturnos da Sociedade de Belas Artes. Fiz os cursos da Sociedade de Belas Artes e depois comecei a pintar. Entretanto, tinha-me divorciado, depois voltei a casar com uma mulher que é uma entusiasta da minha pintura. Mas não seja, tenho pelo menos uma admiradora. Isso ajuda muito. Ajuda-se muito. E ela começou a pôr na parede tudo quanto eu faço. Eu tenho uma coisa que me irrita um bocadinho. Sinto prazer quando estou a pintar. Quando paro um quadro, estou satisfeito. Passado pouco tempo, olho para ele, às vezes ainda no mesmo dia, mas mais seguramente no dia seguinte, e detesto. E acho que tenho pouco sentido crítico sobre as minhas coisas. Acho que ela tem o defeito contrário. É muito benévola nas críticas que faz das minhas coisas. Mas ela é uma pessoa com muito bom gosto e normalmente quando faz críticas são justas. Só que gosta mais da minha pintura do que eu acho que ela merece. De qualquer maneira, estimulou-me a pintar. Um dia, sem eu saber, organizou a minha primeira exposição e dessa engadearam-se umas quantas. Neste momento, é preciso não ter vergonha. O pintor António Porfírio, que é de Castelo Vido, eu um dia perguntei-lhe, ele ainda chamava-lhe primo, porque ele era casado com uma prima da minha mãe. Só primo, mas o primo não expõe porquê? E só filho, não me dá jeito de espimo na rua. Ora bem, eu sou um desavergonhado. E já vão em cerca de 40 exposições, não é? Já 40 e tal exposições, mas tive muita sorte, em parte estimulada pela Nela, porque fiz a primeira em Lisboa, depois o vice-presidente da Câmara de Castelo Vido disse: então vocês fazem em Lisboa, eu não fazia Castelo Vido. Essa exposição foi para Castelo Vido. Houve um casal, nosso amigo, que vivia no Luxemburgo, que veio cá e disse: não podiam ver nenhuma nem outra. Eu expus lá em casa. Eles tiraram umas fotografias. Passado pouco tempo recebo um convite do Adido Cultural do Luxemburgo para ir lá fazer uma exposição. Fui ao Luxemburgo. Ele depois convidou-me para ir a Bruxelas. Depois convidaram-me para ir a Chartres. E entretanto, e isso foi a coisa mais séria, a minha mulher tinha a mania que eu visse fazer uma exposição em São Paulo, onde ela tem família, mas pela importância que São Paulo tem no mundo das artes, São Paulo agora, algum brasileiro vai ligar às pinturas que eu faço. Mas ela lá se mexeu e acabámos por conhecer em São Paulo um homem fantástico, o Jacó Clinton Vides, que é um grande crítico de arte brasileira, um homem com 100 e tal livros publicados sobre crítica de arte, exuberante a falar, e quando fomos a São Paulo, ele era o curador do Museu Brasileiro de Escultura. E convidou-nos para ir lá conversar com ele. Eu julguei que o senhor, quando muito, me daria um cartão de visita para ir a uma galeria qualquer falar aqui da parte dele. De repente, no meio da conversa, o homem disse: você quer ver a sala? Eu surpreendido. Descemos do gabinete dele. Eram só 75 metros de parede. Do edifício lindíssimo do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, com alguma semelhança com do Museu dos Coxos aqui, não é? Museu dos Coxos. 75 metros de parede. E eu estava um pouco soterrado com aquela realidade quando ele se volta para mim e diz assim: você tem um motivo? Eu falei: João, tens que ter. Eu tenho, posso saber. E veio-me aquela coisa e disse: olha, quando saí de Lisboa, uma amiga minha que está a estudar a obra do meu irmão disse-me que eu tinha que fazer uns quadros para ilustrar os poemas dele. De maneira que vou fazer a exposição. A exposição chamou-se Cristóvão, como o único livro que o meu irmão publicou em vida se chama 35 Poemas. Pintei 35 telas, que o Jacó Clinton Vides, naquele dia, dizia: mas a gente, fantástico, olha, eu nunca fiz uma exposição de pintura e poesia. A gente põe um poema aqui, um quadro ali, outro poema ali, e ele foi montando a exposição na cabeça dele, eu fui acompanhando. Depois chegámos ao fim da visita e ele disse: um ano dá? Tem que dar. Pois eu fiz essa chamada na minha intervenção e apresentação, porque realmente o catálogo, aliás, que eu tenho por aí, o catálogo dessa sua exposição é lindíssimo, e isso salta naturalmente para a outra pergunta que aqui tenho reservada, enfim, já está desacompanhada porque já falou muito disto, mas de qualquer maneira vamos falar do seu irmão, o filho e irmão de poetas. Colou-se-lhe sem dúvida essa paixão, e já percebemos isso. Fale-nos um pouco mais da obra do seu irmão, que usou o pseudónimo de Cristóvão Pavia. Porquê este pseudónimo? Julgo perceber que tem por ele um enorme fascínio. Pode-nos falar disso? Em relação à primeira pergunta,
Ninguém sabe, ele nunca disse, nem à família nem aos amigos, porque gostavam de Pavia. O ter um pseudónimo percebe-se, porque ele não queria ser associado ao nome do meu pai. E é curioso que ele ganha o primeiro prémio de poesia pouco depois da morte do meu pai, com 16 anos. O presidente do júri é o João Gaspar Simões. Numa altura em que nós estávamos numa quinta em Castelo Vido que não tinha eletricidade, nós não tínhamos nem eletricidade nem telefonia, mas sabíamos que o prémio ia ser anunciado naquela tarde. Então a minha mãe chamou o chofer de táxi que tinha um rádio no carro e veio o Sr. Zé Leitão, como ele chamava, para o pé da nossa casa com o rádio para a gente ouvir a notícia, como os tempos mudaram, não é? É verdade. E então o João Gaspar Simões anuncia que o primeiro prémio foi atribuído a um poeta que Cristóvão Pavia, que fez um poeta moderno, fez uns grandes elogios, já qualquer coisa na poesia dele que me sugeriu Francisco Bugalho. Meu irmão Zumbalandra tem faro. Porque, de facto, a poesia do meu irmão não tem nada de semelhante com a poesia do meu pai. São separadas por duas gerações, são duas gerações com uma distintas, diferentes. Técnica, uma matéria poética completamente diferente. Aliás, eu diria que a poesia do meu irmão é mais dura de ler que a do meu pai. A do meu pai é uma poesia muito virada para o campo, muito... É curioso que há um rapaz que fez o doutoramento sobre o meu pai e que se lembrou de uma coisa que eu que não sou do mundo das letras, como já lhe disse, achei graça ele ter chamado a atenção. É que os primeiros poemas bucólicos do meu pai são publicados antes do Caeiro, que é conhecido como o primeiro poeta bucólico português. E, portanto, o meu pai publicou 3 livros em vida e o último é todo ele sobre o campo. Aliás, até este ano, provavelmente, vamos ter uma pequena palestra. Provavelmente vai ser o meu filho que vai fazer, porque está ligado também à conservação da natureza, chamando a atenção da ligação da poesia dele com a conservação da natureza. Uma conservação da natureza como hoje em dia não se vê na cidade, porque os urbanos consideram a conservação da natureza muito como uma coisa onde o homem não faz parte. A natureza é uma divindade que paira sobre nós e quando o homem lá entra, estraga. Ora, sobretudo em países como a Europa, como os europeus, países muito antigos, com civilizações que seguiram umas às outras, com formas de tratamento da terra, às vezes quase opostas, a seguir aos romanos vêm os bárbaros, do ponto de vista de cultura agrícola, não tem nada a ver uma coisa ou outra, mas a seguir aos bárbaros vêm os árabes, que são exímios na horticultura. Foi tudo isso que modelou o nosso meio. Portanto, a conservação da natureza em Portugal tem que ser feita com o homem. O habitat português, que é considerado como um dos mais ricos em biodiversidade na Europa, é o montado sobre. O que é o montado sobre, senão uma obra completamente artificial do homem. As árvores são plantadas, são podadas, o terreno é lavrado todos os anos, faz a sementeira, põe-se o gado a pastar e é isso que cria. E, portanto, a poesia do meu pai tem um poema ligado aos ceifeiros, um poema ao carvoeiro, às azeitoneiras, ao carreiro, ao pastor. Tem muito a ver com esse aspecto bucólico de ligação ao campo, de um campo de que ele exulta, mas que é um campo onde o homem tem uma parte com o qual ele conviveu ao fim e ao cabo. Muito importante. A poesia do meu irmão é mais dura. Só publicou 35 poemas. Ele era uma pessoa de uma enorme ascese consigo próprio. E, de longe, os poemas que ele publicou são os melhores. Depois, com o Pedro Tamer, com o António Osório, com o António Luís Moita e comigo, nós fizemos uma nova edição, ainda feita na Moraes Editora, e depois, com a ajuda da Joana Varela, fizemos uma edição, foi publicada na Dom Quixote, onde juntámos, quer numa, quer noutra, inéditos e esparsos, que tivemos até alguma dúvida, se devíamos ou não. Isto é aquela dúvida que se levanta sempre. Bem. Aquilo que o autor não publicou, que legitimidade temos nós para publicar. Mas ainda bem que se publicou, tem sido bastante apreciado.
E no ano passado o editor da Ópera Omnia, que é uma pequena editora, mas muito interessante, de Guimarães, José Manuel Costa, propôs-me, como fazia 50 anos da morte dele, e publicou-se um livro que se chama 35 mais 15, que tem os 35 poemas que ele publicou, mais 15 que nós escolhemos dos inéditos para fazer os 50. É quase difícil aceitar que grande parte dos poemas que ele escreveu foram escritos antes dos 18 anos. Porque morreu com 35. Com 35. E entre os 20 e os 30 e poucos, praticamente não escreveu. Aos 30 e tal, voltou a escrever poemas de uma enorme qualidade, na minha opinião. Ele era uma pessoa muito tímida no seu contacto direto, mas completamente atrevido no seu contacto por escrito. Foi considerado, a certa altura, ele fazia parte daquele grupo que é hoje apelidado o Grupo dos Católicos Progressistas, o Pedro Tamer, o João Bernardo da Costa e outros, o Alberto Vaz da Silva, a mulher dele, enfim, desse grupo, e era considerado o Nuno Cardoso Pérez, mais tarde Frei Mateus, hoje importante dominicano, mas consideravam-no a pessoa que mais sabia sobre o Concílio Ecuménico. Ele, quando tinha dúvidas sobre o Concílio Ecuménico, como é que as tirava, escrevia ao Yves Congar, que era o consultor do Papa, e trocavam correspondência. Na poesia também, correspondeu-se com muitos poetas e tinha uma predileção especial por Manuel Bandeira. A vida tem destas coisas, morreram os dois no dia 13 de outubro de 1961. Está no prefácio do livro que eu disse. E dois dos poemas que eu acho melhores dessa última fase são exatamente dedicados ao Manuel Bandeira e acho que são dois poemas muito bons. Manuel Bandeira, que julgava que ele era mais ou menos da minha idade, e que um dia descobre que ele afinal só tem 30 e poucos anos e passa a tratá-lo como meu jovem colega. Tenho essa correspondência, estou com algumas pessoas amigas a ver o que é que devemos fazer desse espólio, porque seria muito interessante. A minha amiga Joana Moraes Varela, que é uma pessoa muito conhecedora da nossa literatura, sugeria que pegássemos na correspondência dele, porque ele escrevia, passava por um diário, todas as cartas que escrevia, como não tinha fotocopiadora, e é muito interessante porque temos, hoje, escrevia o Dr. Zé Régio, depois tem a carta do Zé Régio, do Carlos Chico António, recebia a sua carta, muito engraçado, porque o Zé Régio conhecia-o como Francisco António, o filho do seu amigo. Ao mesmo tempo, sabia da existência de um poeta que não ligava. Mas viveram muitos anos sem que o Zé Régio soubesse quem era, até que um dia o Sebastião da Gama foi passar uns dias à minha casa a Castelo Vido e disse, nada, vamos acabar com esse mistério, e foi apresentar o Cristóvão Pavia ao Zé Régio. Há uma carta muito bonita do Zé Régio para o meu irmão a seguir a esse encontro, em que ele diz que já era muito amigo dele, porque era o filho do seu grande amigo, não sei o quê, mas agora mais razões, tinha razões acrescidas para continuarem a escrever. Foi para mim o convívio com ele muito importante. Olhando hoje para trás, acho que poderia ter tirado muito mais partido. Era um homem invulgarmente culto, sobretudo com aquela pouca idade. Os amigos ainda hoje, 50 anos após a morte, o que referem com um grande respeito e com salientando sempre o que ficaram a ver. O António Osório dizia-me aqui há tempos, foi graças ao seu irmão que eu conheci o Schumann, eu conheci o Satie. Quem é que naquela altura sabia quem era o Erik Satie? Eu admiro-me até como é que ele conseguia. Ele fazia coleções de postais de pintura. E depois chegava a casa e fazia exposições com os postais todos, punha aquilo tudo em cima da cama. Ele conseguia postais das coisas. Naquela altura, dos anos 50, o Picasso ainda não era o Picasso que foi depois, não é? Ele chegava a casa e expunha postais do Picasso. E o meu avô, psiquiatra, chegava ao pé dele e dizia: desses tenho lá muitos. Pois, enfim, está percebido, enfim, esta história poderia prolongar-se muito, mas entende-se já muito bem o fascínio que teve pelo seu irmão e que tem ainda hoje, não é? E com boas razões, por aquilo que se percebe, não é? Mas eu era capaz de mudar o tema da nossa conversa
da pintura e da literatura para a música. Para a música. Para a música. Que tal? O seu envolvimento atual com a música é realmente muito importante. O Festival de Música do Marvão é, digamos, obra sua, não é? Não. Não é? Mas fala-nos disso. Nada. Fala-nos disso. Não, mas não tenho nada, não é nada de obra minha. É uma obra que eu procuro apoiar na medida que posso e que tento entusiasmar toda a gente a apoiar tanto quanto posso. O Festival de Música de Marvão é um fenómeno, Festival Internacional de Música de Marvão, que é fácil procurar na internet, porque é FIM com mais um M. Festival Internacional de Música de Marvão. Deve-se a um homem ao qual Portugal vai ficar a dever muito. É um alemão chamado Christoph Poppen, que é o maestro residente da Orquestra de Colónia. O Sr. Poppen veio um dia a Portugal, por mero acaso, estava para ir para a Itália, onde se levantou uma tempestade, e o agente de viagens aconselhou: não vá para a Itália, está muito mau tempo, há ali ao perto, há ali uma coisa parecida, tem muito melhor clima, então o quê? É Portugal, não sei o quê, e tal. E o homem veio para Portugal, com um grupo, com a família, e foi para a Marvão, de bicicleta. Chegaram a Marvão todos bastante cansados, apanharam uma chuvada tremenda pelo caminho, e à noite foi tudo para a cama. E o maestro resolveu vir passear cá fora. A chuva tinha passado, estava uma noite de luar fantástica, e ele ficou embevecido com o Marvão. Mas conta ele repete sempre esta história, mas não pensei minimamente em música. Achei o sítio um sítio fabuloso. E no dia seguinte viu uma casa à venda e disse à mulher que ia comprar. Acho que a mulher não achou graça nenhuma na altura. Mas ele resolveu comprar a casa, que era o sonho que ele tinha desde criança. Só depois de ter comprado a casa e começar a vida em Portugal é que um dia lhe passou pela cabeça a ideia do Festival de Música, e há um casal alemão que tem, entretanto, uma fundação e que resolveu apoiá-lo na primeira iniciativa. Este ano vai ser o 7º. É o único festival de música que está de Portugal que está incluído entre os 50 melhores da Europa. Para fazer uma ideia, no ano passado, em 10 dias, deram 40 concertos. E é um concerto de manhã, que sobretudo que tem muitos objetivos pedagógicos, que é aberto a crianças. É um concerto a meio da tarde, normalmente é numa quinta, às vezes mete uma merenda, mete um lanche, e normalmente é música de câmara. É um concerto prato forte às 9 da noite, e um concerto que eles chamam fora de horas, normalmente às 11 ou 11h30 da noite. Das coisas mais variadas. O ano passado trouxeram 600 músicos de todo o mundo cá e 5 orquestras. Para ter uma ideia do nível, fiquei extasiado com o Requiem de Mozart na Igreja Nossa Senhora da Estrela de Marvão, pela Orquestra de Colónia, com o coro da Gulbenkian. Portanto, isto é tudo a este nível do melhor que há na Europa. Este ano são 17 dias, de 24 de julho a 9 de agosto. Como são 250 anos do nascimento de Beethoven, todos os dias haverá Beethoven. Sinfonias, a 4ª, a 6ª, a 8ª e a 9ª. Os quartetos todos. As sonatas de violino e piano todas. Além de outras coisas. E além de Bach, Vivaldi, Corelli, Mozart, Schubert, Schumann, por aí fora. É uma coisa absolutamente fantástica, que merece um grande apoio. Eu acho que não tem sido suficientemente bem recebido nem bem apoiado pelas entidades portuguesas. O conhecimento já muita gente não conhece, já muita gente sabe, mas ainda não está completamente divulgado. Atendendo à qualidade que eles fazem pouco pela divulgação, mas a verdade é que há neste momento estrangeiros que já compram bilhetes de um ano para o outro. Há músicos que já cá vêm simplesmente para viagem, não cobram FII, e tenho a certeza absoluta que este festival, dentro de muito pouco tempo, vai estar no top da Europa. Neste momento já tem dos melhores 50, Portugal só tem um e Espanha só tem outro, portanto não é assim uma coisa que abunde. Mas o maestro, que é um homem extraordinário, extremamente simpático e muito aberto, tem algumas características que eu acho que, se me dá licença, gosto de revelar. Uma, quer trabalhar sobretudo com pessoas de Marvão.
curiosamente, não sei como é que ele descobriu, mas descobriu 2 rapazes e uma rapariga, têm 27, 29 e 30 e não sei quantos anos, são a equipa dele em Marvão, fantásticos, trabalhadores sensacionais, conhecedores do assunto, entusiastas pelo que fazem, falam melhor inglês que eu, espantosos. Aliás, vale a pena dizer que eu tenho ajudado no que posso e uma das ajudas que dei foi pôr o maestro em contacto com a atual diretora do Castelo de São Jorge em Lisboa, de quem somos amigos, a Maria Antónia Ataíde, e já combinaram, eles todos os anos fazem uma coisa que se chama o Prelúdio ao Concerto, que é um concerto num sítio qualquer onde anunciam um concerto. Pois este ano o Prelúdio vai ser no dia 9 de junho no Castelo de São Jorge, com uma orquestra de câmara, ainda não sei qual, mas vai ser um prelúdio já em Lisboa. É um encore no outro sítio. O que ajuda a chamar a atenção. Mas além disso, ele criou uma coisa que se chama-se, em inglês, dá Miamas, mas em português chama-se Academia Internacional de Música, Academia Internacional de Marvão, de Música, Artes e Ciência. Também me liguei um pouco a isso e tento dar uma ajuda ao que posso ao maestro. Por um lado, o nosso encontro de literatura, como este ano é sobre Branquinho da Fonseca é Marvão, vai ser feito no edifício da Academia, porque a Academia está instalada com um protocolo que espero que seja prolongado no edifício do Instituto de Conservação da Natureza. E, portanto, vai haver esse encontro literário e vai haver alguns encontros científicos que vão ser feitos lá. Mas a Academia de Música tem ainda uma outra finalidade, é que a partir de abril vai todos os meses dar uma masterclass de música para músicos do mais alto nível europeu. Houve uma experimental que eu tive a sorte de assistir, que foi uma masterclass de violino, em que havia 4 japoneses, uma coreana, um alemão e 2 americanos, acho que era, tudo de grandes orquestras do mundo, que vieram fazer uma masterclass com o maestro, porque ele, além de maestro, é ele próprio violinista. E foi um dia fantástico. O que está previsto é que todos os meses vai haver uma masterclass e essas masterclass vão acabar com um concerto. Portanto, Marvão vai ter concertos internacionais, não só o do festival, que este ano ocupa 17 dias que já referi, como vai passar a ter todos os meses um concerto importante. O que eu acho que é uma coisa... É excelente para a divulgação. A sensação que tenho para o país, é excelente. É que os poderes locais ainda não perceberam isto. Curiosamente, Espanha, que está ali, alguns dos concertos são feitos em Valência de Alcântara, e outro dia tive a ocasião de estar com o alcalde de Valência de Alcântara, que está entusiasmadíssimo com o festival, quer dar mais apoio ao festival, e, portanto, ainda tem essa vantagem, ainda por cima, porque é um festival que está sob a fronteira e que liga os dois lados da fronteira. Há muitos espanhóis que já vêm aos concertos a Marvão, ao Castelo Vido. Este ano, não esqueça, além de termos a 9ª Sinfonia nas ruínas da Amaia, vamos ter a Missa Solene de Beethoven na igreja de Castelo de Vido. Castelo de Vido. Que leva umas 2.000 e tal pessoas. Para animar o Presidente da Câmara, tanto quanto sei, não é? E que tem uma grande capacidade e umas excelentes condições acústicas, e eu acho que a Missa Solene na igreja de Castelo de Vido vai ser uma coisa para não esquecer. E ainda há possibilidade de acesso a esses concertos? É ir à internet. É a bilheteira. Eu tenho andado a distrair-me e ontem recebi um aviso deles a dizer compre bilhetes porque estão a acabar. Mas pode ver na internet. Alguns concertos mais pequenos é relativamente fácil, para os grandes. E até porque os sítios não são enormes. A igreja de Castelo de Vido é muito grande, mas, por exemplo, a de Marvão leva 600 pessoas, o que é relativamente pouco. Muito bem, isto realmente... Mas já agora, o meu atrevimento... Não, completamente. É que completamente. O maestro viu o meu catálogo do Brasil e desafiou-me para fazer uma exposição de pintura. E eu, como não regulo bem já iniciou o seu... Aceitei o convite de Beethoven. E disse-lhe que me ia inspirar em Beethoven. Eu sempre gostei de Beethoven. Não era o músico que eu mais ouvia, mas já de 3 meses para cá só ouço Beethoven. Eu tenho aprendido brutalmente com Beethoven. Acho que Beethoven está-me, aliás, a ensinar a pintar, que a minha pintura é bastante moderna.
mas ainda bem que estou metido neste exercício, porque há peças que ouço e reouço, e quanto mais ouço, mais descubro que elas são. Era, de facto, um compositor genial, e, portanto, acho que, não só para si, como para a Cristina, pouco quem vir esta entrevista, vão ver o que é o Festival Internacional de Música de Marvão, e se gostam de Beethoven, não percam. Muito obrigado por esta lição sobre música e sobre cultura e tudo. É realmente uma conversa muito boa. Eu apenas lhe queria, para terminarmos esta conversa, que poderia ser muito longa, a sua vida está em progresso cultural muito rápido. Como é que antecipa agora os seus próximos anos de atividade, que serão, tanto quanto me parece, na zona da cultura, e se pode ligar essa sua expectativa a uma mensagem final, digamos, para esta nossa entrevista? Sim, o que é que espera da vida, digamos? O prazo de validade acho que já passou, e com o coronavírus ainda se torna pior. Enfim, acho que a gente tem que viver cada dia e aproveitá-lo o melhor possível. Como disse há pouco, eu gostava de ter mais apreço para a minha pintura. Eu tenho a inveja de alguns amigos que tenho que pintam e epá, fiz uma coisa bestial. Eu gostava de ter esse sentimento. Normalmente o meu é mais ao contrário. A maior parte dos meus quadros têm 4 ou 5 por baixo. Também é importante que as outras pessoas gostem daquilo que pinta, não é? Mas quando me apanho sozinho com os meus quadros, pinto-os por cima. A Nela às vezes chega aqui e diz: onde é que está aquilo que eu gostava? Aquele já azul não está. Que está ali, olha, aquele ainda já não está. Está ali. Mas tenciono continuar a pintar, tenciono continuar a envolver-me neste projeto da presença e na divulgação não só dos autores da presença, mas mais particularmente do meu pai e do meu irmão. Tenho aqui umas coisas pendentes que não sei como é que lhe vou dar a volta, porque o espólio deles, sobretudo o espólio do meu irmão, que está muito por tratar, que tem um grande diário, de correspondência, podia dar origem a algum trabalho interessante sobre a literatura da época dele, dada a correspondência com que ele troca com todos os autores da época. Portanto, tenciono continuar com isso e espero que desta vez o meu projeto do Fogo para as Crianças, que desta vez consiga aprovar. Vai haver uma candidatura em junho sobre a qual estou esperançado. Mas é que, olha, vou andando, se for tendo saúde para isso, vai tendo com certeza. Vou ter muita coisa para fazer. Nós, em termos desta conversa que tivemos, resta-nos apenas agradecer a amabilidade que teve, primeiro, em aceitar, e segundo, ficamos gratificados com a forma como podemos conversar e aprender consigo durante o período desta conversa, não só nas suas paixões profissionais, como nas suas paixões pós-profissionais, tudo relacionado com a arte, cultura neste país, e que deveria aprender também a ir mais vezes e com maior frequência ao tal Festival de Música do Marvão. Nós, pelo nosso lado, com o blog, vamos tentar ajudar nessa parte. Desejamos a todas as felicidades e, como é costume e habitual, no fim destas conversas, normalmente eu despeço-me com um aperto de mão. Um beijo. Muito obrigado.